Olá, muito boa tarde para você. O Pauta Aberta desta quinta-feira, dia 16 de dezembro de 2021, está no ar. Este é o seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. E a você de todo o país que está sempre ligadinho na programação com a gente, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos a partir de agora com os destaques de hoje. O Banco Central anuncia, pela primeira vez em 6 anos, a inflação no país deve fechar o ano com alta acima dos 10%. O que vai acontecer com produtores, exportadores e com o mercado interno depois do fim do embargo às exportações da carne brasileira para a China? O Pauta Aberta destaca hoje a história de um homem que está a todo momento cuidadoso com os animais. E é só por causa dele que muitos cãezinhos ganham mais qualidade de vida e até estão voltando a se movimentar. E você sabia que a produção de queijos de Minas Gerais, mais especificamente do sul do estado, ganhou destaque e premiações num dos concursos mais requintados da França? Queijos quase desconhecidos aqui, que agora tem o selo da mais alta qualidade. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta desta quinta-feira já começou. Pela primeira vez em 6 anos, o Banco Central prevê a inflação acima dos 10% ao ano neste 2021, que está chegando no fim. O Banco Central, em boletim divulgado hoje, informou nova prévia da inflação 2021 e ela passou de 8,5% para 10,2%. O cálculo foi feito com base no IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Essa nova previsão, divulgada hoje, está no relatório de inflação do 4º trimestre. Considera estimativas do mercado financeiro para taxas de juros e de câmbio para este ano e para o ano que vem. O resultado disso: pela primeira vez desde 2015, a inflação do Brasil vai ficar acima dos 10%. Isso significa também que o BC admite que a meta de inflação não será cumprida este ano. Ficou muito acima do chamado teto das metas. E em situações como esta, o Banco Central precisa apresentar uma carta pública com explicações sobre por quais motivos o país não cumpriu a meta de inflação. Para a gente lembrar, o centro da meta para este ano estava em 3,75% e ela seria cumprida se chegasse ao fim do ano entre 2,75% e 5,25%. No relatório divulgado hoje, numa avaliação, o Banco Central traz os motivos para este avanço da inflação, que ocorreu por conta de uma crise energética, bandeiras tarifárias elevadas que impactaram a nossa economia, também em consequência da forte alta do dólar, que fez disparar os preços de produtos e insumos que são importados. E a gente segue nesse assunto sobre a economia brasileira, né? E sobre também uma série de impactos aqui no nosso país. O Pauta Aberta destacou ontem o fim do embargo à carne brasileira pela China. Mas e agora? Será que tudo volta ao normal imediatamente? Como fica o mercado interno? Como fica toda a produção represada com este embargo chinês? Quem tem todos os detalhes para a gente é a Cláudia Vicentim. Muito boa tarde, Cláudia. Olá, Odilon, uma ótima tarde para você e para quem acompanha o Pauta Aberta. Pois é, Odilon, foram um pouco mais de 3 meses de embargo do maior comprador da carne brasileira. O país asiático importa 56% da nossa produção, então tem enorme peso aí para o setor. Durante o embargo, as exportações chegaram a cair 43% em outubro em relação ao ano passado e 47% em novembro. Segundo especialistas, a China liberou o certificado sanitário internacional apenas a partir de 15 de dezembro, ontem, ou seja, os que foram emitidos desde 4 de setembro, quando começou o embargo, não serão aceitos. Isso significa que o mercado brasileiro tem um estoque grande para o abastecimento interno, que pode reduzir os preços desses lotes para o consumidor final. Mas após esse período, em janeiro e fevereiro do ano que vem, a tendência é que a carne brasileira volte a ser exportada em ritmo mais acentuado e aí a oferta interna diminui e o preço por aqui tende a subir. De acordo com analistas, a China deve retomar a compra da carne em grande quantidade para recompor os estoques reduzidos pelo embargo e também porque o país se prepara para o feriado do Ano Novo Lunar, celebrado em 1º de fevereiro, um período que há grande consumo de carne por lá.
Mas não há um consenso aí entre os especialistas sobre essa retomada imediata das exportações para a China. Alguns são mais cautelosos porque consideram tempo para a certificação da carne para exportação, um processo que demora aí uns 40 dias. E também porque acreditam que o maior volume da carne para esse período de celebração do Ano Novo Chinês já foi comprado. Ou seja, o mercado brasileiro ainda vai sentir o impacto negativo do embargo nesse último trimestre de 2021. De qualquer forma, os especialistas concordam que o fim do embargo traz aí uma perspectiva positiva e de retorno de crescimento para o setor, especialmente a partir de abril de 2022. Para nós que queremos saber quanto vai custar a carne no nosso prato, é aguardar aí toda a especulação do mercado, né, John? É isso mesmo, né, Cláudia? Para o consumidor brasileiro fica aquela esperança, né, que pelo menos agora, para esse fim de ano, o preço da carne caia, nem que seja um pouquinho. Vamos falar sobre oportunidade de emprego agora, gente. Já começaram as inscrições para quem quer trabalhar no IBGE. Agora tá valendo. Já está aberto o período de inscrição para o concurso do IBGE. São 206 mil vagas de emprego no Brasil todo. O concurso é organizado pela Fundação Getúlio Vargas e é na página da FGV que você vai encontrar o link para fazer a inscrição. São vagas para 3 funções. A com maior número é para recenseador, 183 mil vagas com remuneração variável por produtividade. Para supervisor, são 18.420 vagas, com salário de R$ 1.700. E para agente, são 5.400 vagas, com salário de R$ 2.100. A taxa de inscrição tem preço que varia de R$ 57 a R$ 60. E se atente para as datas, hein? O prazo para inscrição, que começou ontem, vai só até o fim do mês. Data limite é 20 de dezembro. E há sinais de novas tecnologias chegando às escolas, hein, gente? Uma parceria do Ministério da Educação com a Fundação Banco do Brasil tem a meta de levar acesso à internet a 500 escolas públicas do país. O acordo vai levar internet para as escolas onde há pouca ou nenhuma conectividade e que apresentam altas taxas de distorção entre idade e série de ensino. A ideia é reforçar a capacitação de professores e gestores locais para que possam melhorar a aprendizagem na sala de aula. Vai auxiliar esses profissionais da educação, sobretudo nesse momento de retorno às atividades presenciais. Mais de 50% das escolas previstas no projeto estão localizadas nas regiões norte e nordeste do país. Toda a infraestrutura de conexão virá a partir do programa Wi-Fi Brasil do Ministério das Comunicações. Vai ofertar cursos que promovam o uso de tecnologias digitais no processo educacional e formação voltada ao processo de alfabetização. Com a conexão nas escolas, professores e gestores terão condições de acessar a plataforma AvaMec do Ministério da Educação, onde mais de 150 cursos gratuitos de 23 instituições estão disponíveis. O site já teve quase 8 milhões de acessos e reúne conteúdos que vão desde ciências da natureza, linguagens, até matemática e tecnologia. Nos integrarmos, então, ampliando conectividade em escolas públicas e reduzindo os déficits a exclusão digital que existe ainda e aprimorar a qualidade da oferta da educação nessas escolas e nesses municípios. E você vai conhecer agora um pouquinho da rotina de um cara que é sensacional. Seu Gildo é o dono de uma pequena oficina e lá a vida começa a mudar para muitos e muitos pets, principalmente cachorros, que por algum motivo, ou porque foram atropelados, ou em alguns casos até por maus tratos, tiveram comprometidos alguns dos movimentos. Olha só. Quando a Mariana adotou a Jessie, sabia que ela não poderia mais se locomover por causa de um problema na coluna. E essa situação só aumentou o carinho e o cuidado. Ela chegou numa caixinha, né? Ela tem incontinência urinária, então ela precisa usar fralda, ela estava sem fralda, né? Um olhar triste, então logo já vi que era um animal que precisava de ajuda. Então nossos olhares se cruzaram e eu prometi para ela que eu ia ajudá-la. E é nessa
pequena oficina que os animais que não podem mais andar encontram uma segunda chance. Aqui, seu Gildo, que tem 84 anos de idade e muita disposição, fabrica cadeiras de rodas para eles. Um trabalho que começou há 19 anos e já mudou muitas vidas. Foram várias adaptações até chegar no modelo ideal. Os parafusos que eu trabalho, Fabiana, é tudo de aço inoxidável. Então o cachorro pode entrar na praia, saiu, lava, não enferruja, o corvinho não estraga, tudo aqui, nada estraga, né? O tecido foi mudando, né? Antes eu fazia estofadinho até chegar no corvinho, porque quando o cachorro urina, né? Se o tecido é grosso, suja, né? Seu Gildo leva até 6 horas para fabricar cada cadeirinha. Tudo é feito sob medida. Eu meço a altura das costas no chão e do peito no chão. Daí o distanciamento da perna, né? Aqui atrás para dar o comprimento da cadeirinha. Depois eu argolo o tórax para ver quantos centímetros tem, que vai dar a largura do cachorro. E observo, daí a questão das pernas de trás, se ainda funciona, se não funciona. Né? E esse cuidado faz diferença para o conforto dos animais. O primordial é a gente buscar uma cadeirinha sob medida e principalmente ser uma cadeirinha leve, né? Isso é muito importante, faz muita diferença, porque a cadeirinha ela acaba sobrecarregando os membros torácicos. Então a gente tem que ter um cuidado, se é uma cadeirinha extremamente pesada, o animal começa a ter problema ali na frente também. A Jessie virou cliente do seu Gildo e graças a ele, hoje pode se locomover por aí. Ele se comoveu com a história e me fez o reparo sem custo. Uma cadeirinha, então, para a Jessie trouxe mais qualidade de vida, né? Melhora na locomoção. E a importância desse trabalho, desse legado, né? Que o seu Gildo está deixando, ajudou milhares de animais, né? E principalmente trazer qualidade de vida, né? Para esses animais que paralisam. Seu Gildo já fabricou mais de 2.200 cadeiras de rodas que chegaram a 6 estados brasileiros. E quando pergunto se ele pensa em parar... Não, eu quero trabalhar até o último dia que eu morro. Sério, isso eu peço a Deus. Inspiração, né? Mãos abençoadas aí do seu Gildo, que está levando bem-estar a tantos e tantos animaizinhos que, por motivo de machucado, né, não poderiam mais se locomover. Vamos então para o intervalo, gente. No próximo bloco, a gente mostra que queijos brasileiros, muitos deles desconhecidos por aqui, ganham destaque e até premiação em concurso requintado na Europa. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Não perca mais os vídeos da TV Evangelizar. Inscreva-se já. Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco. A você que está nos acompanhando aí, muito obrigado pelo carinho, né, da sua audiência aí por todo o país. Agora a gente traz notícias internacionais sobre a batalha contra a pandemia na Europa. Por lá, as infecções por Covid têm crescido nas últimas semanas e as crianças começaram a ser vacinadas. Na Espanha, o primeiro dia de vacinação para crianças entre 5 e 11 anos foi de postos cheios. Segundo o Ministério da Saúde, a população aderiu fortemente à campanha e a expectativa é que todas as crianças dessa faixa etária sejam imunizadas nos próximos 2 meses. Hoje também foi o primeiro dia de imunização de crianças na Hungria. Este pai, que também é médico, trouxe os filhos para tomarem a vacina em um hospital de Budapeste. Ele disse que segue as recomendações científicas que mostram que a vacina é a melhor forma de prevenir contra casos graves da doença e que os pequenos não estavam nervosos porque são acostumados a tomar vacinas. Já na França, a imunização de crianças, por enquanto, está restrita àquelas que são obesas ou têm algum problema sério de saúde. Pais de crianças que não fazem parte do público-alvo estão preocupados com o aumento dos casos da doença. A França sofre uma 5ª onda da Covid-19 e o governo se prepara para internar no feriado de Natal, em unidades de terapia intensivas,
cerca de 4.000 pacientes graves de Covid-19. No final de novembro, a Comissão Europeia recomendou a vacinação de crianças entre 5 e 11 anos. A indicação veio em meio ao aumento de casos relacionados à variante Ômicron. Cientistas acreditam que a nova cepa é mais transmissível, mas não aparenta levar a casos mais graves da doença do que a variante Delta. Segundo a União Europeia, a Ômicron será a variante mais comum nos países do bloco até meados de janeiro. Em comunicado nesta terça-feira, o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom, pediu aos países que intensifiquem medidas contra a Ômicron e disse que a nova cepa tem se espalhado a uma taxa sem precedentes. E as crianças brasileiras vão poder receber vacina contra a Covid. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou hoje, agorinha há pouco, o uso da vacina produzida pela Pfizer-BioNTech contra a Covid-19 em crianças com idades entre 5 e 11 anos. A aprovação, foi transmitida ao vivo, pelo YouTube da Anvisa após avaliação técnica da agência sobre o pedido apresentado em novembro, indicando o uso da vacina para este público. A resolução, com autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, será publicada ainda hoje, dia 16 de dezembro, no Diário Oficial da União. O gerente lembrou que as análises contaram com a participação de diversos especialistas, tanto da Anvisa como de outras entidades, e eles chegaram à conclusão que devem ser aplicadas nas crianças 10 microgramas, quantidade inferior àquela aplicada nos adultos. E você conhece a economia solidária? É uma forma diferente de economia onde a competitividade passa longe e todo mundo sai ganhando. Nossa equipe foi até uma comunidade em Curitiba para ver como funciona essa prática. Em um país onde quase 29% da receita está nas mãos de apenas 1% da população, é preciso encontrar formas de tornar a sociedade menos desigual. Uma delas é a economia solidária, que promove a inclusão social por meio da cooperação e da igualdade. Conceito que encontramos na Vila Torres, uma das comunidades mais carentes de Curitiba, com cerca de 8.000 habitantes. A Giovana, fundadora de uma empresa social que atua no local, explica como esse tipo de economia é importante diante dessa realidade. É quando você é solidário, prestando atenção na economia que tem à sua volta. É quando você doa, querendo que a sua doação vá além de atender uma dor, mas que ela possa repercutir, reverberar e aquecer a economia que está recebendo a sua doação. Um exemplo desse tipo de economia é o Vale Quarentena, criado para auxiliar as famílias da comunidade que ficaram sem renda durante a pandemia. Quando a gente recebia doações, desta vez em dinheiro, ao invés de em cestas básicas, a gente era capaz de entregar esse dinheiro como forma de vale para que esses beneficiados pudessem ir a mercadinhos conveniados à iniciativa, todos mercadinhos pequenos, mercadinhos de vila, gente que dependia dessa movimentação para manter a porta do mercadinho aberta. Aí lá os beneficiados e compravam o que estavam precisando de fato. E essa iniciativa fez a diferença nas comunidades. 300 famílias foram beneficiadas pelo Vale Quarentena. Mas não é só isso. Mais de 40 funcionários dos mercadinhos conveniados não foram demitidos por causa desse estímulo. Quando vieram essa doação, a gente terminou alavancando mais a venda. E nisso não precisou a gente, por exemplo, dispensar algumas das pessoas trabalhando com a gente. Eles permaneceram no local trabalhando e estão até hoje tão firmes, graças a Deus, A Giovana também promove cursos para ajudar a comunidade, iniciativa que faz parte da economia solidária. A Silvia, que não mora no local, participou de um deles. Ela sabe que com o valor pago, beneficiou quem vive por aqui. Que na verdade isso acaba sendo até um incentivo para outras pessoas,
Eu vim sabendo que era aqui, vim, né, me mantive aqui, e se precisar voltar, eu volto mais vezes, na verdade. E saber, na verdade, que você está ajudando o próximo, para mim, isso é super gratificante. Como vimos, economia solidária não é um conceito tão distante. Você também pode fazer sua parte. Comprar o picolé caseiro, ver o pessoal que está vendendo aquele bombonzinho e ajudar esse pequeno empreendedor. Isso é ser solidário e fazer a economia girar. Existem várias formas das pessoas participarem desse movimento, que é fundamental e ele vai transformar nossa sociedade. São exemplos tão legais mesmo, né? São exemplos tão legais mesmo que podem mudar realmente o jeito, né? O comportamento da nossa sociedade. E na decisão, na finalíssima da Copa do Brasil ontem à noite, numa festa belíssima dos donos da casa, a comemoração maior foi da torcida do Galo, que chegou à conquista da Copa do Brasil 2021. O segundo jogo da final começou tenso, cheio de atritos entre os jogadores e faltas fortes. O Furacão teve um bom início, já que precisava reverter o placar, e até saiu na frente com Pedro Rocha, mas o gol acabou sendo anulado pelo VAR. Pouco tempo depois, aos 25 minutos, o Galo puxou um contra-ataque e Keno, um dos heróis da final, abriu o placar. Cruzamento, Keno! Gol! Veio o segundo tempo e a partida continuou intensa. O Furacão teve mais um gol anulado, dessa vez por impedimento. E aos 30 minutos, Hulk, o melhor jogador da temporada do futebol brasileiro, fez 2-0 para o Atlético Mineiro. No final, Jaderson descontou para os donos da casa, mas a partida já estava definida. E ao fim do jogo, a torcida do Atlético Mineiro pôde soltar o grito de campeão da Copa do Brasil de 2021, coroando aquele que pode ser considerado o maior ano da história do clube Atlético Mineiro. Vamos para a França, num lugar que é considerado o berço dos queijos finos no mundo, numa competição que é chamada Mundial du Fromage. Queijos produzidos aqui no Brasil, muitos deles, até praticamente desconhecidos, ganharam maior destaque e deixaram o país entre os principais produtores do mundo. Esta região montanhosa no sudeste brasileiro produz queijo de padrão internacional. Em setembro, 57 queijos brasileiros receberam uma medalha no Mundial do Fromage da cidade francesa de Tours, colocando o Brasil no pódio dos melhores do mundo, atrás apenas da França. Muitos são do sul de Minas Gerais, terra onde os garimpeiros chegaram há 300 anos e que agora tem tradição em laticínios. Aqui, as vacas pastam a 1.500 metros de altitude e a produção é feita à mão. A altitude, a topografia, o clima, a pastagem, a água, todos esses fatores ambientais, eles detêm riqueza microbiológica muito grande, somado ao saber fazer, ao caráter humano, né, a tradição. Tudo essa somatória de fatores confere singularidade no queijo. A tradição em Alagoa remonta ao início do século XX, quando o sapateiro italiano Pasquale Poppa chegou com uma receita de queijo parmesão. Atualmente são 135 produtores, vários deles premiados nas últimas edições do Mundial do Fromage e que representam apenas uma parte dos cerca de 35 mil no estado de Minas Gerais. É um cenário amplo, a concorrência é grande, é um trabalho árduo, difícil, de segunda a segunda, conseguir colocar o queijo no mercado, conseguir colocar um bom preço para a gente não desistir. Essas são as dificuldades, né? O reconhecimento internacional valorizou os queijos da região. Por exemplo, o premiado Santo Casamenteiro, queijo azul cremoso com damasco e nozes em formato de bolo de casamento, levou a empresa com mais de 90 produtos a aumentar a produção em 30% em 3 anos. E aí, conforme a gente foi valorizado no berço dos queijos finos do mundo, aí os brasileiros começaram a olhar um pouco para dentro de casa. Vamos ver o que a gente tem de bom aqui dentro e vamos valorizar, vamos conhecer os nossos sabores, vamos conhecer as nossas tradições, vamos resgatar isso. Além disso, os prêmios impulsionaram um turismo gastronômico na região. Depois do prêmio da França, a gente conseguiu vir mais turista, a gente fez a queijaria nova, vendeu mais queijos, valorizou o queijo. Foi tudo mais, ajudou muito mais a gente. Foi uma coisa muito boa que aconteceu.
Apesar da fama, a legislação brasileira exige muitas condições para vender queijo em todo o país e dificulta a exportação. A maioria dos produtos da região tem apenas autorização de comercialização municipal. Mas os produtores estão confiantes de que os prêmios vão fazer com que os brasileiros valorizem o sabor do queijo artesanal e que o governo facilite as normas a nível federal. São delícias, né, que ainda precisam ser descobertas pela maior parte da população brasileira. E com essa reportagem que mostra os queijos do sul de Minas Gerais, a gente se despede hoje. O Pauta Aberta está terminando. Eu agradeço a sua companhia e espero você amanhã à tarde aqui na TV Evangelizar. Tchau, tchau.